Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E sempre às quartas-feiras, nesse horário, nós temos aqui no Realidade o Administração em Foco. E hoje nós temos a presença nos nossos estúdios no Administração em Foco desta manhã da professora Fabiane Bellini. Ela é pedagoga, especialista em metodologias em educação, formada em gestão escolar, também é pós-graduanda em neuropsicopedagogia e ainda estudante de sociologia. Bom dia, professora Fabiane. Bom dia a todos que nos unem. Um prazer estar aqui, compartilhando esse espaço contigo, principalmente pelo assunto ser educação. E o nosso assunto que vamos comentar no Administração em Foco com a professora Fabiane Bellini nesta manhã é sobre o reforço escolar pós-pandemia. Como é que está essa situação que a gente está vivendo ainda esse processo? Estamos retomando aos poucos as atividades também na parte educativa, que foi uma das mais prejudicadas. A retomada, como é que está sendo, professora? Bom, é fato que a escola nunca parou. Esse tempo todo de pandemia, nós temos atuado em todos os níveis, né? Continuamos trabalhando com os alunos, professores especialmente se reinventando, virando youtubers, tiktokers, enfim, aproveitando todas as ferramentas que nos ajudam a estar perto do aluno, continuar perto do aluno, né? Esse é um momento de muita satisfação, porque nós estamos voltando presencialmente, claro que seguindo todos os protocolos, que não preciso nem citar aqui, todos nós, né, estamos bem a par, seguimos, mas é importante dizer que nós estamos com um espaço para o reforço escolar em Serafina. Muito me orgulho de estar fazendo parte, né, desse movimento das escolas aqui do município e, sem dúvida nenhuma, que vem para somar com o aprendizado das crianças. A pandemia, ela nos trouxe muitas reflexões, principalmente acerca da educação, dos processos educativos, do quanto as crianças, os adolescentes e os adultos estão engajados neste processo e quanto é importante cada vez mais colocar o protagonismo desse aprendizado nos jovens. Então, uma opinião pessoal, nós temos ali uma antecipação de 10 anos nesse processo de educação. É fato que isso tudo acelerou muito. A pandemia veio para acelerar o uso de algumas ferramentas, como a tecnologia que nos invadiu, né, e também para que o professor pudesse repensar as suas práticas. Nesse espaço de reforço escolar, então, o que nós temos aplicado é justamente também repensar a prática. Nós sabemos que o reforço escolar ele tem por objetivo a aprendizagem dos educandos em nível de desigualdade, né, com o ritmo das turmas. Mas, mais do que isso, neste momento de pandemia e pós-pandemia, nós temos um papel muito importante, que é o papel de acolhimento das crianças, no nosso caso. Então, estamos com um espaço lúdico, preparado para a comunidade e especialmente para receber as crianças lá no chamado Lápis, né, o querido Lápis, que é o nosso espaço do conhecimento. Professora Fabiana, a senhora trabalha com a educação infantil com anos iniciais, nessa faixa etária? Atendemos os anos iniciais, lá no Lápis. E a sua metodologia que a senhora coloca à disposição desses alunos que frequentam as suas aulas? Nós trabalhamos com o protagonismo desses alunos. Pensamos que o espaço tenha que ser um espaço acolhedor, justamente para que a criança ela se sinta responsável por essa parte do aprendizado, embora crianças pequenas, né? Então, assim, a criança chega e a primeira coisa que nós fazemos, nós vamos identificar quais são as suas dificuldades. E aí, então, dentro das turmas niveladas por essas dificuldades, essa criança tem um atendimento individual. A partir do que ela chega e é feita essa sondagem, essa criança vai receber as atividades e vai participar das atividades que estão especializadas para atender a sua demanda. Então, apesar de nós termos uma turma inteira, eu olho muito a criança no individual. Cada criança é um indivíduo diferente, com necessidades diferentes. Então, por as turmas serem menores,
estarem planejadas de forma de 10 a 12 alunos no máximo cada turma de atendimento, isso é perfeitamente possível fazer. Então, é quase uma aula VIP, né? É uma aula onde se olha para o indivíduo como um todo. Então, além da parte de alfabetização, nós conseguimos olhar para essa criança como um cidadão, como um ser humano, em todas as suas demandas. Então, esse é um dos objetivos que eu tenho por meta, é atender individualmente cada criança. Professora, qual a importância do reforço escolar na vida dessas crianças? É sabido, sem dúvida nenhuma, que todos os níveis de ensino vão ter uma defasagem. Não temos como negar, é uma defasagem grande. Então, o reforço escolar, a hora e momento, ele vem justamente para suprir essas necessidades, né? Então, a criança que participar desse reforço escolar hoje, provavelmente ela vai conseguir ter um desempenho melhor no próximo ano, ou nesse mesmo ano. Então, eu tenho crianças, por exemplo, que, em função da pandemia, em função, né, de tudo do ocorrido, por exemplo, não espaçam as palavras. Então, uma das metodologias, né, as crianças que estão ouvindo, talvez, nós temos o Homem do Espaço, para você ver como uma pequena coisa. Daqui a pouco, se você não vem para o reforço, você não tem um Homem do Espaço, ludicamente falando, né? Então, é muito importante, no sentido do aprendizado da criança, da escola regular, que ela venha para esse reforço. Ele é um complemento, um plus, só tem a adicionar. Tanto no relacionamento com as outras crianças, por estarem em turminhas pequenas, eles podem também se ajudar, e tanto por esse olhar individualizado que eu tenho como ter em função da quantidade de crianças que eu tenho por turma, que é bem menor, né? Já que as aulas são de reforço, então crianças convidadas especialmente a estarem conosco nessas manhãs. Professor, inclusive foi adquirido recentemente livros para também ajudar nesse trabalho que a senhora desenvolve. Também. O Espaço do Conhecimento, então, ele está provido, né, de muitos livros, literatura em geral, mas especialmente eu gostaria de ressaltar os 322 livros que foram adquiridos pela Prefeitura, então, de literatura infantil, juvenil e adulto. Então, é um espaço onde as crianças chegam e são acolhidas pelas letras, pelos números. Eu moro em Guaporé, e vindo para cá, conversando, né, no carro, nós conversávamos, nossa, houve um momento da alfabetização, um momento escolar, em que nós íamos para a biblioteca de castigo. Não sei se você tem essa lembrança, mas em alguns momentos nós íamos para a biblioteca de castigo. Hoje é um privilégio eu poder estar num ambiente onde os livros estão. Então, também essa cultura que nós vamos desenvolvendo nessas crianças. Então, além da alfabetização, além realmente dessa criança ela reforçar o seu aprendizado do contraturno, né, no turno que estuda, ela tem também todo esse momento com os livros, né, e que nós precisamos tanto de leitores, né, nesse município, nesse país, um momento de muita reflexão, onde nós, cidadãos, temos que refletir muito sobre as coisas que acontecem, nos interarmos na sociedade, e eu não vejo outro caminho a não ser esse, a não ser olhando para a educação infantil, uma parte muito importante da escola. Em anos anteriores, a única ferramenta que se tinha era através da leitura. Não existia o que tem hoje, como os processos que foram, ao longo do tempo, evoluindo, principalmente através das redes sociais. Com certeza. Hoje nós temos um desafio muito grande, porque nós temos que entender que a criança, o adolescente, mudou. Nós temos outra cultura. Então, o que fazemos? Nós precisamos trabalhar com o hibridismo. Hoje, as tecnologias elas nos auxiliam muito, nós temos jogos, apps, as próprias redes sociais, elas também são de aprendizagem, mas o que nós precisamos entender, inclusive pais, eu tenho 2 filhas adultas, né? Então, como mãe também falo, nós precisamos entender que há de se ter um equilíbrio entre essas coisas. Nada vai substituir a escrita, pelo menos por enquanto, né? Nos próximos anos. Então, nós precisamos fazer com que essas crianças elas tenham o mesmo gosto, que elas criem esse amor por escrever, por ler,
o mesmo amor que elas têm em pegar o celular e acessar um app e jogar. E por que não as duas coisas? Podemos trabalhar com as duas coisas. Então, a nossa metodologia ela é muito com esse olhar, né? Eu considero um jogo uma ferramenta, não um método. E o mundo da leitura é muito interessante, né, professora? Porque a gente pode viajar no tempo, conhecer muitas coisas e ficar por dentro dos acontecimentos que tivemos não só em anos anteriores, mas, enfim, na formação da humanidade em relação à leitura. Com certeza. Nós dizemos que os pássaros têm asas e as pessoas têm livros, né? Então, podemos viajar e nos transportar pelo tempo, pelos espaços. Então, com certeza, a leitura ela vem como bagagem de vida também para nós, né? E se faz importante justamente nesta faixa etária da alfabetização. Muito importante. Para isso, nós temos esse espaço, então, equipado. Além desses livros, nós temos brinquedos pedagógicos também, que foram constituídos. A Prof tem a Mala Mágica, e a Mala Mágica sempre me acompanha. Então, também levando essa ludicidade para as crianças, para que queiram estar conosco, para que queiram vir. É muito importante, eu digo para os pais também, alguns pais eu tive a oportunidade de conversar, digo, eu me importo muito com o que a criança quer. A criança, que ela queira voltar, que o aluno queira voltar, né? O educando precisa entender que ele está num espaço de aprendizagem, sim, mas também num espaço em que vai proporcionar conhecimento. Ele precisa entender esse conhecimento, ele precisa querer esse conhecimento, né? Precisamos trabalhar com as crianças para que criem esse gosto. Nesse sentido, eu acho cabível colocar que nós precisamos muito da comunidade escolar. E quando eu falo comunidade escolar, por vezes pode ser que alguém pense professores, diretores, né, responsáveis, secretaria de educação, mas, na verdade, a comunidade escolar também inclui os pais. E se faz necessário que a família também esteja nesse processo. Ainda mais com a situação de pandemia. Então, as crianças, nós também passamos por muitas perdas, né, nesse tempo. Então, a gente se recolheu muito. E agora, com todos os protocolos, temos essa oportunidade de voltar. Então, precisamos que a família também, que ela consiga estimular a criança a estar conosco. E não só estimular a criança a estar conosco, mas que venha, que os pais convidados, nós temos, trabalhamos ali com a Escola Fátima, com a Leonora, com a Escola Guerino, né, e que os pais já foram convidados a trazer as crianças. Então, nós temos um planejamento para poder atender todas essas crianças, são em torno de 100 crianças atualmente, né, estão listadas para virem para o reforço. Nós precisamos de um planejamento. Então, precisamos que os pais venham também conhecer o espaço, conversar, que não tenham receio, que aproveitem esse momento, que é um momento muito importante para a criança. Tudo que ela fizer no espaço do conhecimento, nas aulas de reforço, com certeza só vai somar na potencialidade do aprendizado dela quando ela estiver em sala de aula com a sua professora regular. Com certeza. Então, a comunidade escolar, que também são os pais, estão convidados nesse momento a participar, já estavam antes, né? Mas que venham as mães, os pais, ou as pessoas responsáveis, né? Existe um provérbio africano que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Então, isso é muito lindo, é muito profundo, porque realmente nós precisamos estar todos engajados por essas crianças. Então, se não seja por mim, que seja pelo meu filho, né, pela criança que está ali sobre minha responsabilidade, elas precisam serem orientadas. Então, nós temos os nossos horários, né, nós começamos a atender das 7h30, nós temos a primeira turma sempre, de segunda a sexta, das 7h30 às 9h15, né, e das 9h30 às 11h30. Então, é importante que os pais também se engajem, venham conhecer, tragam as crianças. As crianças que moram pertinho podem vir, já têm vindo sozinhas, mas aí acorda cedo, toma um café da manhã, vem disposto. Chegando lá, com certeza serão super bem acolhidos, tanto na parte de alfabetização, quanto também na parte de humanização. Professora, esses pais que a senhora comentou que foram convidados a levar os seus filhos para ter esse reforço escolar, ainda muita carência por parte de participação desses pais e que não levam as suas crianças? Infelizmente, nós temos uma defasagem
bastante grande. Tenho alunos que ainda não participaram, então acho importante esse momento também colocar, devido a toda essa importância para a criança e todo o empenho que nós estamos tendo, Secretaria de Educação, eu como professora, as meninas que estão no Lápis, né, vou chamar carinhosamente de Lápis, o Espaço do Conhecimento, então estamos todos engajados para que esses alunos venham. Então, precisamos muito que os pais também façam a sua parte e que tragam as crianças. Com certeza nós vamos assim ter momentos maravilhosos de conhecimento e aprendizagem, mas precisamos que as crianças venham para o espaço. No Administração em Foco dessa quarta-feira, nós tivemos a participação aqui nos nossos estúdios da professora Fabiane Bellini, pedagoga especialista em meteorologias em educação, também formada em gestão escolar, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e ainda estudante de sociologia, falando sobre o reforço escolar pós-pandemia que está sendo efetuado através do trabalho da professora. Obrigado pela sua participação, professora, e parabéns pelas atividades que são desenvolvidas, buscando o reforço escolar dessas crianças, que a gente sabe que é muito importante. Obrigada, eu que agradeço o espaço e contem comigo, pais, comunidade escolar, para que juntos nós consigamos, então, melhorar o aprendizado de nossas crianças.